Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Bom, esse é o nosso último vídeo desse ano de 2024, que foi um ano difícil para muita gente, para outros nem tanto, mas, enfim, chegamos aí ao fim de mais um ano. Desde já peço a colaboração de vocês para o canal, em todos os sentidos. Ao fim do vídeo eu vou falar mais um pouco sobre isso. E eu gostaria de começar com a pergunta, que é o título do vídeo. Você tem planos para Deus? Talvez quando você lê o título você fale, isso está errado, a pergunta certa é se Deus tem planos para mim. Não, Deus tem planos para todos nós. Claro, é verdade. Isso quer dizer que os planos vão acontecer? Não necessariamente. Existem condições, né? Infelizmente, muita gente não gosta de falar sobre isso. Pregadores do Evangelho não gostam de falar sobre as condições, porque isso os torna impopulares, né? Então, para ser popular, você fala, não, o que é teu virá. Não, como assim? Peraí. Nós somos, de acordo com a Bíblia, apenas mordomos daquilo que Deus possui. Nós não possuímos nada, né? Como diz Jó, nós chegamos aqui nu e vamos voltar nu, né? Chegamos aqui peladinho nesse mundo, não vem nem um dinheirinho na nossa mão, nem uma pedra preciosa, nem dente, a gente nasce com dente, né? Para você ter uma ideia de quão miserável nós nascemos, né? Mas enfim, ao mesmo tempo, tão perfeitos, né? Pela graça de Deus. Agora, o que eu quis dizer em colocando um título desse? Bom, muitos querem ser cristãos sem ter que colaborar com Cristo. Só que o apóstolo Paulo, né, que talvez tenha sido o homem mais ativo do Evangelho, com certeza, da Bíblia, talvez ali, né, junto com Moisés, na minha opinião, Moisés foi o melhor homem do Velho Testamento, Paulo do Novo, né? São os meus, entre aspas, ídolos, ok? Entre aspas, tá? São as pessoas que eu admiro demais, Moisés no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. Aí não vai falar assim, Jesus não, Jesus nem entra na competição aí, né? Então, Paulo diz assim, nós somos cooperadores de Cristo, né? Então nós cooperamos, nós trabalhamos com Ele. Quando Jesus veio ao mundo e começou seu ministério, Ele não ficou sozinho, Ele queria discípulos, porque eles tinham que aprender, eles tinham que participar desse privilégio. Só quem trabalha para Deus, de verdade, de coração, sabe que é um privilégio e sabe também que não existe um trabalho melhor, que traga mais satisfação do que trabalhar para Deus. Não existe. Podem acreditar em mim. Porque não fui eu que inventei isso, mas eu falo, podem acreditar em mim porque eu já trabalhei e trabalho para Deus, né? O máximo que eu consigo. Então, não tem nada que nos dê mais prazer do que trabalhar para Deus. Não tem uma profissão melhor que essa, ok? Experimente e depois você me conta. Bom, então, muitos estão se preparando para encerrar a faculdade, agora em 2025. Outros encerraram em 2024 e estão na expectativa de conseguir um grande emprego com um salário bom para quem está iniciando. Então, investiram, estudaram horas e horas, investiram na carreira, fizeram cursos extracurriculares, etc. Então, quando chega na questão de trabalhar para Deus, para ser um representante de Cristo, então aí a pessoa pensa que é uma coisa que Deus tem que fazer, ela não tem que fazer absolutamente nada, mas não é bem assim. Tá? Nós aprendemos, e ainda vamos falar sobre isso com mais calma, com mais detalhes, mas o céu e a terra estão mais próximos do que o que muita gente pensa. Então, nós temos que estudar, sim, as coisas de Deus. Estudar como
falar melhor, isso até o mundo exige. Existem cursos de oratória, nós temos que aprender também, da melhor maneira que nós pudermos, falar melhor para ser usados por Deus, usar métodos de comunicação mais eficazes para trabalhar para Deus. Temos que aprender, humanamente falando, técnicas de amor, de paz, de misericórdia. Isso não é uma técnica, eu estou falando humanamente falando, né? Então, Deus nos dá os seus dons em forma de sementes. Nós temos que cultivar. Se não for cultivado, fica atrofiado. E olha, uma pessoa, no meu caso, que já conhece o Evangelho há 40 anos, eu posso falar para vocês com certeza, uma pessoa que não cultiva, ela não cresce não muda nada, não muda. Às vezes as pessoas falam assim, eu já vi muitas mulheres especialmente falar assim, olha, finalmente, depois de 20 anos orando pelo meu marido, ele parou de fumar, parou de beber e agora ele vai ser cristão, vai servir a Cristo. Ué, mas espera aí, ela fala que ele se converteu porque ele parou de beber e parou de fumar, mas os atletas não bebem, não fumam, e não estão nem aí com Cristo. Então isso não é conversão, isso não é um sinal de conversão, né? Então, por isso que eu estou falando, nós temos que desenvolver o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo, e isso exige, sim, técnicas, esforços, estudo, pensamento, planejamento. Planejamento. É uma coisa que eu tenho falado desde o começo do canal. Nós devemos planejar com o Espírito Santo aquilo que ele deseja que a gente seja. Ele não vai fazer tudo, é óbvio. E por que ele não faz? Porque nós temos que nos desenvolver. Porque quando nós trabalhamos para Deus, nosso desejo por Deus vai aumentando. Quando nós temos comunhão com Deus, o nosso desejo de estar cada vez mais próximos dele vai aumentando, né? Você não tem um bebezinho e aí fala assim, eu quero carregar meu bebê para sempre no meu colo. Não quero que ele aprenda a andar, não quero que ele aprenda a ler. Ele não precisa nem falar, mas se falar, fica com ele. Mas não precisa aprender a escrever, né? É assim que nós educamos uma criança? Não, né? E Deus também não, né? Então Deus quer que você ame como você aprendeu com ele, você tem a paz que ele prometeu, etc. Então, isso, repito, ele dá em sementes, você vai cultivando. Na prática, é que você vai desenvolvendo, né? Lembra, um dia eu falei aqui no canal, né, brincando, falei, quem é que tem mais músculos, né? Eu ou o Arnold Schwarzenegger? Então, provavelmente você ia falar, o Arnold, é claro. Não, nós temos o mesmo tanto de músculos. A diferença é que ele desenvolveu e eu não. Ele desenvolveu os músculos para a carreira dele, eu não, tá? Aliás, abra um parênteses, fica uma dica aqui, na Netflix tem uma minissérie de 3 episódios sobre o Arnold, e chama Arnold até, não tem o sobrenome dele, né, no título, e ele mostra que ele planejou aquele corpo, ele planejou, não foi um acidente, não foi, eu vou comer o alimento certo que os músculos, não, ele planejou a dieta, planejou uma série de exercícios, criou até alguns, procura as melhores academias, os melhores treinadores, etc, né? Agora, quanto vale de esforço para termos um plano para Deus? Agora você está entendendo o que eu quero dizer, um plano para Deus? Você tem um plano para Deus para 2025? Se ainda não tem, vai correr atrás disso? Vai correr atrás, talvez até de pessoas que possam te ajudar a se desenvolver para o reino de Deus? Qual é a pessoa mais amável que você conhece? Fica um pouco com essa pessoa. Tenta entender por que ela é tão amável. Independente de religião, tá? Independente. Vai falar assim, eu quero isso, mas outro dia, na Gazeta Penhense,
uma mulher falou assim: eu preciso de oração. Quem pode vir na minha casa orar por mim? E eu respondi para ela que eu poderia. Sabe o que é a primeira pergunta que ela falou? Mas você é evangélico? Porque ela não queria católico. Católico não pode orar por ela não aceita. Ou então, como eu falei para ela, eu não sou evangélico, eu sou protestante. Isso é diferente, me desculpe, irmãos. Protestante existe muito mais antes do que os evangélicos. Esse é um vídeo que eu já expliquei aqui. Talvez uma hora eu faça de novo esse vídeo. Diferença entre protestante e evangélico. Sou protestante, não sou evangélico. Aí ela já não quis, acabou, não fala mais nada comigo, né? É como se fosse assim, a oração de algumas pessoas vai para o céu, de outras não vai, né? Então, ela fez isso. Então, e se a pessoa que é mais amável que você conhece, ela por acaso não serve a Cristo? Não é? Vamos dizer que por acaso ela seja budista. E aí, ela está sendo usada pelo diabo, né? Cuidado, né? Cuidado, porque essa não é nossa obra, né? Você pode aprender, sim, a amar mais ali, etc. Bom, eu já falei, já procurei na internet a religião, não é igreja, tá? Religião que mais fala de compaixão são os budistas. Deveria ser os cristãos, mas não são. Os budistas falam mais. Tá? Então, pense sobre isso. Só estou dando um exemplo. Estou fazendo com que a nossa mente abra para ver como é que Deus vai usar as coisas. Né? Você pode, de repente, vou falar bem uma fantasia, de repente você aparecer na África, do nada, pousar, e ali, no meio de uma tribo africana que nunca nem viu um homem branco, por exemplo, nunca viu a civilização, você entra ali, eles acham você estranho, por ter a cor da pele diferente. Eu já vi, existem ainda esses lugares. Eu vi um vídeo recentemente, foi interessante, né? Os nativos ficaram com medo dos brancos e pensaram até que fosse uma doença, né? De ser tão branco assim, e eles nunca tinham visto. Aí começaram, na linguagem do amor, eles começaram a se entender. Eles chegaram apontando flechas para os homens brancos. E aí, quando os brancos fizeram o sinal que estavam em paz, começaram a trocar comidas ou alguma coisa ali, aí eles começaram a ficar mais soltos, passavam a mão no cabelo do homem branco, que era diferente, eles davam risada e fizeram amizade sem trocar uma palavra, porque ninguém falava o idioma do outro, né? Então, a linguagem do amor é universal, da misericórdia é universal, a linguagem da paz é universal, a linguagem do carinho é universal, e tudo isso é possível desenvolver. Se você não tem, é possível desenvolver. E digo mais agora, Cristo exige que você, na escola dele, se desenvolva. Os profetas, começando com o profeta Samuel, ele criou a escola dos profetas. Aí a pessoa, o profeta já tem o dom de Deus. Não, tem uma escola do profeta. Aperfeiçoar o dom. Ok? Então isso é importante. Infelizmente, muitos que leem a Bíblia não entendem o que é a palavra aperfeiçoar. Né? Lá em Hebreus, Paulo fala que Cristo foi aperfeiçoado. Né? Aí aquele que é mais disparado, mais ignorante, fala, calma assim, fala até com raiva, né? Cristo era perfeito, como que ele se aperfeiçoou? Calma, está na Bíblia. Foi um homem inspirado por Deus que falou isso, Paulo. Vai com calma. O que ele quis dizer é que Cristo, quando fala perfeição, ele amadureceu. Veja, Jesus ficou sabendo que ele era o Messias aos 12 anos de idade, mas ele não podia morrer pelo homem aos 12 anos de idade. Ele não tinha estrutura emocional, psicológica, ele era um menino. Não tinha nada. Para ser o substituto do homem, exigia muito mais, tá? E ele teve que passar até chegar aos 30 anos, mais ou menos, onde ele foi crucificado, né? Começou o ministério aos 30, foi crucificado aos 33. Então ali ele tinha amadurecido o suficiente
para ser hoje o nosso intercessor, para ser o nosso representante. Esse assunto é maravilhoso, estude esse assunto. Então, se o próprio Cristo foi aperfeiçoado, imagine nós, o trabalho que precisa ser feito em nós, trabalho de amadurecimento, né? Um trabalho de crescimento espiritual. Bom, eu encerro aqui, falei muito, queria falar mais, é claro que eu queria. Eu peço que vocês deixem o último like do ano aqui, se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos, tá bom? Que mais? Compartilhe, claro, compartilhe o vídeo, assim você vai ajudar o canal, vai nos ajudar a crescer em todos os sentidos. Vocês estarão fazendo um exercício também de nos ajudar a crescer, para trabalharmos mais e mais para Cristo, para a honra e glória do nome dele. Teremos o nosso primeiro vídeo do ano, provavelmente no dia 2 de janeiro, é o que nós estamos programando, tá? Mas não desistam do nosso canal, por favor. Voltem aqui. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.